dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a primeira aula do segundo trimestre de ensino religioso do segundo ano do ensino médio. Eu estou com a página aberta do seu capítulo 3 do livro de ensino religioso, tudo bem? Olha só, para a gente poder recapitular, no capítulo 1, nós ficamos focados no significado dos textos sagrados para as tradições religiosas. No capítulo 2, a diferença e a importância da linguagem religiosa em relação à linguagem científica. E agora, com o capítulo 3, né, com o título Jesus não é uma invenção da igreja, nós vamos começar a compreender a importância da figura de Jesus de Nazaré, como que esse conhecimento que nós temos desta pessoa chegou até nós, né, através das fontes literárias, que são os 4 evangelhos, e compreender aspectos da identidade dessa pessoa, né, de Jesus de Nazaré, que ele não é apenas um personagem literário, mas ele, de certa forma, traz para nós um monte de ensinamentos que servem para a gente compreender de uma forma cada vez mais profunda a nossa vida. Tudo bem? Então, olha só. Conhecer e entender Jesus é perceber a importância tanto para o cristianismo quanto para as culturas atuais e para a história da humanidade. Dos textos escritos dos livros nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e a contribuição da narrativa de João. É conhecer e saber que fontes literárias, olha só que interessante, são essas que traduzem a identidade de Jesus de Nazaré e são portadoras da proposta de vida cristã. Então, olha só, se Jesus ele é um personagem central, ele é algo central no núcleo de uma religião, a gente precisa compreender como que nos é passado as informações sobre essa pessoa através de fontes literárias. Poderia essas fontes literárias criar simplesmente um personagem de forma fictícia? Essa é uma das questões que é importante a gente pensar e refletir para poder responder aqui, de certa forma, através dessa nossa reflexão. Olha só, seguindo um pouquinho mais adiante, na próxima página, a gente vai compreender, de certa forma, que muitos personagens conhecidíssimos, né, da nossa cultura, eles não existiram na vida real. Eles são personagens especificamente do mundo literário, foram criados de forma literária por autores e que, de certa forma, eles alimentam o nosso imaginário, muitas vezes podem, inclusive, nos influenciar. A partir do momento em que eu pego uma fonte literária e começo a me afeiçoar a determinado personagem, eu posso ser influenciado por este personagem, né? Então, olha só, para a gente poder refletir aqui, né? Como a gente está em época de distanciamento social, esse trabalho não dá para fazer em duplas na sala de aula, né? Então vamos refletir aqui sobre as fontes literárias, né? Aquilo que a gente já viu assim de literatura, aquilo que a gente já leu. Qual é o significado das fontes literárias para a história humana? Então, olha só, a gente refletia aí se as fontes literárias elas somam na construção de valores, na construção de padrões, na construção de formas de vida, determinam nas pessoas que adotam, né, que se relacionam com essas fontes literárias, modos de pensar, modos de consumir, modos de escolha, modos de viver. Uh, E daí, a partir disso, né, a gente pode pensar aí, por exemplo, Dom Casmurro, né, que é um livro que está aqui. Existe, por exemplo, alguma influência na cultura, alguma influência que este personagem pode ter dado a quem lê esse livro, por exemplo, né, com relação ao tema do trabalho, com relação a temas existenciais, por exemplo, né, em questões de como se relacionar com
com a vida, por exemplo, o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eles nos dá ali alguns personagens que interferem com o meio ambiente, né, que estão dispostos no meio ambiente, onde apresenta ali uma certa dificuldade de subsistência, né, algumas determinações em relação à vida, o papel desse personagem desempenha diante da vida. Tudo isso pode agregar para nós que nos apropriamos dessas obras certos saberes que vão determinar certas escolhas, que podem determinar certos padrões. Tudo bem? Isso é importante a gente perceber como que as obras literárias elas nos afetam em certo sentido. Olha só, conhece-se muito do ser humano e de sua história e das culturas quando se conhece os escritos de um povo, né? Então, assim, as narrativas de uma cultura, seus registros em diferentes formas, enfim, quando se conhece as fontes literárias. Então, a gente conhece um povo, uma cultura, quando conhece a sua literatura. Por exemplo, a gente pode conhecer a literatura francesa, ler um Proust, por exemplo, né? Isso vai agregar para mim certos saberes sobre o pensamento francês, sobre o jeito de ser francês. Por exemplo, quando eu me aproprio de a Ilíada, né, a Odisseia, também de Homero, eu vou me apropriar da cultura grega clássica, né, a forma de pensar do homem grego. Os mangás de hoje em dia, né, posso me apropriar ali da cultura oriental, da forma de pensar do homem oriental. E a literatura brasileira também vai agregar, né, para de repente estrangeiros conhecer um pouco da nossa cultura, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser. Fontes literárias são história de um povo, por isso são legados deixados para a humanidade. Entre as mais antigas destacam-se os poemas épicos da literatura grega, como eu disse, né, a Odisseia, a Ilíada, né, que são atribuídas a Homero. Não é de hoje que existe a relação história-literatura. Ela nos ajuda, olha só, isso aqui é importante para você registrar aí no seu caderno. Pega aí o caderno seu, coloca a data que você está assistindo esta aula, coloca aula 1 de ensino religioso do segundo trimestre, tudo bem? E coloca aí o título do capítulo como título da aula e coloque assim, ó, relação entre história e literatura. Entender a produção de sentido que o humano cria para si mesmo, né? Qual que é o sentido que o ser humano dá para a própria existência? Ele existe e qual que é o sentido que ele dá para essa existência? Compreender as representações que o humano faz de si, né? Como que o ser humano se representa? Como que ele se desenha? Como que ele se constrói diante do olhar do outro? Perceber a relação das simbologias que dão significado para o existir. Né? Então, como que ele representa o feminino, como que ele representa naquela literatura o masculino, como que na literatura ali, naquele livro específico, ele representa o trabalho, a terra, como que ele representa a natureza, como que ele representa o outro, o governo, o poder. Né? Então, nessa literatura, a gente pode pegar ali algumas elementos para a gente poder construir a forma que a sociedade representa a si mesma. Tudo bem? Dentro de um contexto da época e do mundo, fonte literária é literatura que registra e testemunha a história de um tempo, um local, de um povo e de uma cultura. Então, uma obra literária é, no fundo, testemunho de uma cultura, testemunho de uma forma de viver. Sabendo das possibilidades do uso da literatura para o testemunho das expressões históricas e culturais dos nossos antepassados, dos pensamentos, das ações humanas. Então, é uma fonte histórica muito importante a gente conhecer, através da literatura, a forma como
se vivia, a forma como se pensava, né? Então isso, quando a gente para pensar, por exemplo, olha só, nos textos sagrados, no caso da Bíblia, a gente olha para o Antigo Testamento e pode perceber que ali está, na verdade, a história de um povo que se sente o povo de Deus. E como que esse povo de Deus, se relaciona com o mundo, se relaciona com os outros. A forma como ele estrutura seu pensamento, a forma como ele estrutura essa relação, né, entre si e como que eles vão evoluindo com o passar do tempo. Quando a gente pega, por exemplo, então, o Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos, onde a gente tem ali a referência de Jesus Cristo, a gente também deve compreender que é um livro, são livros, né, que falam sobre um momento histórico específico, refletindo ali como um espelho a história do povo da época de Jesus, né? Enfim, ali na Palestina, né? Como que eles viviam, como que eles pensavam, quais eram as relações que eles estabeleciam entre eles. Aí eu sou forçado aqui a ler um trechinho aqui, ó, que está até em itálico no livro de vocês. Então compreendam aí, continuem fazendo as suas anotações. A literatura é uma linguagem carregada de significados e em si não tem como preocupação primeira e maior tratar de dados de informações, históricos, geográficos ou mesmo científicos. O autor de uma narrativa se utiliza de elementos da escrita para veicular uma mensagem. É por isso que os significados contidos em um texto literário sempre vão muito além do que está escrito e do que aparece à primeira vista. Então, olha só, quando o cara escreve um livro, ele não está preocupado em trazer essas provas, né, da forma como vivia aquele povo, mas a gente consegue absorver isso de escanteio, né? A gente começa a absorver isso porque não tem como ele escrever sobre um personagem, não tem como ele fazer uma narrativa sem trazer estes elementos. Isso é importante a gente compreender, tá bom? E quando nós falamos, então, de fontes literárias, um outro dado importante aí para o seu registro no caderno, a gente precisa compreender 2 elementos que toda fonte literária possui: uma estrutura interna e uma estrutura externa. A estrutura interna é aquilo que compõe o texto, né? São as palavras, as rimas, as métricas, no caso de uma poesia, né? Os recursos formais do texto, é a estrutura interna, né? O idioma do qual ele está escrito e assim vai. E existe também a estrutura externa, que é aquilo que se encontra fora do texto, ou seja, é o contexto, aquilo que talvez possa ser entendido como subentendido, né? Ou seja, implícito, talvez. É onde se encaixa as informações, os dados históricos, sociais e culturais que compõem um texto. Deste modo, mesmo não sendo um texto de história, o texto literário pode ser portador de informações e contribuições históricas e geográficas, pois o mesmo quando escrito é feito em um tempo determinado numa realidade concreta e específica, né? Foi isso que eu falei. Então, olha só, o que a gente pode entender? Você com certeza já deve ter tido experiência de alguém ter lido algum livro e ter passado para você, olha, leia esse livro que é muito legal. Aí você pega o livro e não acha tão interessante assim, nem prende a leitura, né? Não te interessa e você deixa para lá. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas gostam e leem, né, em poucas horas ou poucos dias um livro inteiro e outras pessoas talvez nem se interessam? Muitas vezes é por causa dessa estrutura externa. Às vezes, a estrutura externa, ela você não consegue pegar. Não é uma cultura, não é um tempo, não é do momento histórico que você conhece. Então, por isso não é uma coisa que te prende. Quando, por exemplo, você é um cara que gosta muito de história medieval, aí você pega um livro, um romance que se passa na época da história medieval, de repente te prende porque você consegue compreender essa estrutura externa do texto, né? E o contrário não aconteceria. Se você não gosta de história medieval, de repente não tem nada ali que te interessa. Né? Às vezes a gente é prendido por uma obra literária por causa do universo que está ao nosso redor, que nos dá uma maior apropriação dessa estrutura externa daquele livro. Tá certo? Para a gente poder finalizar a aula de hoje, eu vou pedir para vocês, lá no livro, né, na página. Essa página aqui, né, do capítulo 3, olha só,
Eu estou no virtual, então não tem o número da página aqui, né? Mas, enfim, lá no virtual, os primeiros exercícios que aparecem é o exercício 5 que eu vou pedir para fazer. Descendo então ao nível familiar, façamos um levantamento espontâneo e rápido da classe. Então você vai lá, coloca a letra A, que símbolos religiosos temos em nossas casas? Faz um levantamento aí dos símbolos religiosos que tem na sua casa. Para a gente pegar um pouquinho essa estrutura externa que você pode se apropriar quando você lê, por exemplo, os evangelhos, né? Continuando. B. Costumamos ver algum programa religioso nos meios de comunicação, inclusive nas redes sociais? Quais e com quem? Sim, então você coloca quais. Não, então tá. Se não tiver nenhum, não coloque. C. Nomes de ruas e comércios pelos quais passamos no caminho para a escola ou que conhecemos ou que tem nomes religiosos, né? Existem nomes de santos, nomes de personalidades religiosas, nomes de personagens bíblicos no comércio, uma loja São Mateus, ou então rua Santo Inácio de Loyola, não sei, né? Então você faz um levantamento aí, uma listinha pequena, tá? D. Igrejas, templos, comunidades que frequentamos, conhecemos ou sabemos que existem. E. Que festas, celebrações religiosas cristãs temos em nossa escola ou na cidade. E F. Que representações concretas expressas e assumidas temos na política partidária brasileira de grupos e tradições religiosas. Então, aí para a gente fazer um levantamento dessa estrutura externa que existe na nossa vida, no nosso dia a dia, em relação a coisas que talvez a gente vai encontrar nos textos religiosos, tudo bem? Então, essas daqui são as instruções para essa primeira aula do segundo trimestre de ensino religioso, tudo bem? E vocês façam lá também atividade na plataforma EDB que eu vou deixar para vocês, ok? Até a próxima aula, próxima semana, o próximo vídeo.